Olá, meu nome é Fabiana Alves Moreira de Barros, sou graduanda do curso de Letras em Inglês na UFPB. Meu trabalho é intitulado Vertentes da Crítica Feminista Estadunidense, Políticas Sexuais, sob a orientação da professora doutora Renata Gonçalves Gomes. A ODS a qual meu trabalho está vinculado é de número 5, Igualdade de Gênero. Introdução. Em um movimento contrário com a Segunda Guerra Mundial, com a volta dos homens, agora heróis de guerra, as estadunidenses abandonaram o ideal libertário, que fora conquistado pelas sufragistas, e se debruçaram a um comportamento dito mais feminino. Essas mulheres voltaram ao ambiente doméstico, renunciando suas carreiras acadêmicas, suas conquistas em prol da liberdade da mulher, se fechando mais uma vez dentro de casa, dedicando-se completamente ao lar, ao marido e aos filhos e filhas. Os homens, os provedores, que já possuíam o status de herói, pois voltaram da guerra, estavam preocupados com as descobertas intelectuais. Lhes eram reservados melhores empregos e salários. É nesse ambiente que vive a jovem Laura Brown, uma dona de casa infeliz, mãe de um menino, grávida novamente e casada com Dan, um herói da Segunda Guerra Mundial. Os objetivos do meu trabalho são analisar criticamente a personagem Mrs. Brown à luz das autoras Adrienne Rich, Patty Friedan, Marilyn Fry e Beverly Jones, e evidenciar de que maneira o casamento e a maternidade compulsória contribuíram para o seu confinamento doméstico, sem a possibilidade de buscar suas próprias experiências. A metodologia utilizada no meu trabalho são de cunho bibliográfico, a partir de leituras e discussões realizadas em reuniões quinzenais e também em orientações individuais com a professora Renata. Resultados e discussões. Laura Brown é uma personagem do romance The Hours, escrito pelo autor estadunidense Michael Cunningham. O livro foi inspirado no romance de Virginia Woolf, intitulado Mrs. Dalloway, em 1925. Por meio do discurso patriarcal, que diz que a mulher não poderia desejar um destino melhor do que viver a sua feminilidade através do matrimônio e da maternidade, as mulheres eram empurradas para casamentos sem amor e casas cheias de coisas eletrodomésticos. Tal discurso é o que faz com que Mrs. Brown aceite casar-se com Dan. Laura não atendia aos padrões de feminilidade da época, nem fisicamente, tampouco pensara em ser uma dona de casa. Ela era um ratinho de biblioteca, segundo o autor. Sonhava em trilhar sua própria vida, mas, ao ser escolhida por Dan, não tinha como dizer não a um herói de guerra, amoroso, dedicado, bondoso e também muito querido pelas pessoas ao seu redor. O que Mrs. Brown sentia, aprisionada dentro de si, era o que Betty Friedan chamou de o problema sem nome. Após a Segunda Guerra Mundial, a realização feminina tornou-se tema central da cultura estadunidense. As mulheres abandonaram as conquistas das sufragistas e se entregaram ao mito da dona de casa feliz. Mrs. Brown, ao contrário do que o discurso patriarcal impunha às mulheres, sentia-se presa numa vida a qual nunca sonhou. Laura não escolheu ser dona de casa, nem mãe, nem tampouco entendia o porquê de não querer aquilo. Ela tinha vergonha em admitir a sua insatisfação. Pensava que o problema estava nela, não tinha nem poderia conversar abertamente sobre tais sentimentos com ninguém, com nenhuma outra mulher. Mas o que Mrs. Brown não sabia é que este era um problema comum, compartilhado por inúmeras donas de casa, que, assim como ela, sentiam uma extrema sensação de vazio e deslocamento. Considerações finais. Passados alguns anos e a euforia desse discurso que exalta o homem e mais uma vez na história retira as mulheres dos centros acadêmicos para colocá-las no conformismo de serem donas de casa, as mulheres passaram a sofrer de insatisfação e melancolia. Essas mulheres não odiavam seus filhos e maridos, elas queriam ser mais do que mães. Desse modo, Rich instiga as mulheres a um empoderamento do seu próprio corpo, não permitindo que o sistema patriarcal perpetue a dominação social e política. Entre mentes, apesar dos questionamentos de Mrs. Brown se passarem em 1949, essa ainda é uma questão cara aos estudos feministas, e por isso ainda é relevante de se investigar em determinados sistemas de controle da mulher. É a intenção minha continuar estudando sobre a maternidade e o matrimônio, não somente por se tratar de um questionamento legítimo do ponto de vista intelectual, mas sobretudo porque é uma causa especial para todas as mães que tiveram, têm e hão de ter
seus corpos subjugados pelo discurso patriarcal da maternidade compulsória. Essas foram as referências utilizadas no meu trabalho. Por fim, eu gostaria de agradecer ao CNPq, ao FPB e à Propesc, à professora doutora Renata Gonçalves e às integrantes do grupo de pesquisa GRIFES, tendo em vista que sem essas instituições e sem a troca de ideia com essas pessoas, o desenvolvimento da presente pesquisa seria inviável. Muito obrigada.